Bem-vindo, amigos, a mais um episódio. Hoje com a pergunta do nosso amigo Brício, que diz: paz, meu irmão. Paz, Brício. Sou um admirador do seu trabalho. Obrigado, Brício. Criei esse canal para praticar apenas, mas eu fico feliz em ajudar. Gostaria que fizesse um vídeo comentando Atos 13:48. Deus destinou as pessoas a crer? É uma boa pergunta, Brício. Vamos dar uma olhada aqui em algumas versões. Da esquerda para a direita, Almeida atualizada, Almeida corrigida e a King James. Olhando o verso 48, pode pausar o vídeo aí. Veja: destinados, ordenados e escolhidos. Vou colocar aqui a Almeida corrigida e à direita eu estou usando TR, Textus Receptus. Eu prefiro o texto crítico, mas existem apenas duas variantes aqui entre os dois textos e a nossa tradução ela acompanha TR, então vou colocar o texto grego aqui e você pode perceber mais algumas traduções aqui embaixo. Aqui a Vulgata em latim, você percebe aqui todos quantos foram pré-ordenados à vida eterna, quod quoterano preordinati ad vitam aeternam. A ESV, English Standard Version, diz were appointed. E Almeida corrigida e fiel também usa ordenados. Bom, eu vou direto à leitura e depois eu faço alguns comentários e vocês acompanham comigo aqui na parte azul. Vou marcar cada verso que eu vou lendo e você vai acompanhando no azul. Então 44 diz o seguinte: Toder homeno savato, skedon passipolis siniche accuseton logon tuteu. Idontes de iudeistus ochlos, e plistis sansilu, que antelegon te sibato Pavlo legumenis, entelendondes que blasfemundes. Parecia samnite, o Pavlos que ovarnavos ipon, e mineran kian proton la lithineton logon tuteu, e peiria pothistefton, que uc axius crinete eftustis eonion suis, idu strafometa esta ethne. Utogarente talte minokilios, te ficasseis phonefnon, tu ineseis soterian e os escatutis gis. E o 48, que você pediu, coloca transliterado aqui embaixo. Acunda de taethne, egeron que edoxason ton logon tu quiriu, que ebstefsenossisan tetagmeni isoineonion. Aqui abaixo, você pode dar uma olhada no número de Strong, 5021, tassou. Significa colocar em posição, ordenar, arranjar, apontar, comissionar e dispor. Nesse caso, ele está no particípio perfeito da voz passiva, pelo menos essa é a opinião da maioria. Tem 9 ocorrências do Novo Testamento, você pode pausar o vídeo e dar uma olhadinha. E vamos prosseguir aqui. Muito bem, vamos à sua questão, se Deus destinou as pessoas a crer. Eu preciso fazer algumas ressalvas aqui, eu preciso salientar uma coisa. Por exemplo, o texto, nesse caso, ele não tem a intenção de responder a sua pergunta. Lucas aqui não faz alusão a alguma doutrina, mas sim a doutrina é derivada do texto posteriormente. Então, alguns respondem sua pergunta com um sim, outros com um não necessariamente. Eu vou colocar aqui as possibilidades, apenas duas, existem mais, vamos colocar aqui duas e você decide a resposta no final. E nossos ouvintes também decidem o que for mais plausível para eles. Então, a palavra ordenado aqui, tetagmeni, ela, à primeira vista, está no particípio perfeito da voz passiva. Você pode pausar o vídeo aqui, dar uma olhadinha em algumas regras que eu vou colocar, ok? Mas alguns argumentam que existe a possibilidade do mesmo estar na voz média, uma vez que não existe uma forma intermediária que se distingue da forma passiva nesse caso. No caso da voz média, a tradução ficaria assim: e creram tantos quantos se dispuseram à vida eterna. Você percebe a diferença? A voz passiva ela é mais evidente nesse caso, e eu traduziria o verso exatamente como está traduzido hoje. A possibilidade da voz média existe, mas é necessário um motivo para traduzir esse verbo de forma diferente. E particularmente eu considero este motivo insuficiente. Vocês não precisam concordar comigo, mas a maioria dos tradutores concorda. Mas vejamos o motivo para a voz média nesse caso. Para alguns a voz média se evidencia pelo contexto. Isso é verdade, mas o contexto utilizado aqui
é particularmente o verso 46, onde está escrito: "E vos não julgais dignos da vida eterna". A tradução do verso 46 ela está correta, mas ela passa a impressão, quando você lê em português, que os judeus ali se julgam indignos da vida eterna. E não é exatamente isso que vemos quando consideramos o verbo anterior à frase. Os judeus consideravam-se dignos, sim, e Paulo sabia disso. Você pode dar uma olhadinha em João 8, onde eles confrontam Jesus, dizendo: "Somos filhos de Abraão". Mas o argumento aqui, de Paulo e Barnabé, é que a conduta deles, ou seja, a rejeição deles, passava julgamento sobre eles. E você poderia pensar: bom, mas ninguém é digno da vida eterna. De fato, ninguém é. Mas o argumento do verso não diz respeito a quem é digno e quem não é. O argumento é que a rejeição daqueles homens evidencia esta realidade, de modo que os apóstolos se voltam para os gentios. Agora perceba, no verso 48, o autor não relaciona o verbo crer com a ideia de dignidade ou merecimento. Ele não deposita mérito nos gentios. É quase como se o autor já esperasse essa reação dos gentios, visto que estes haviam sido dispostos naquele local para esse efeito. E alguém poderia pensar: então os judeus também foram colocados ali, por que não creram? Eu não posso dizer que aqueles judeus também foram colocados ali, porque a Escritura não me dá esse direito, mas eu respondo: talvez foram. Mas não podemos esquecer da motivação descrita após o verbo no verso 48. E é aqui que eu chamo a atenção para o propósito desta ordenação. Os gentios ali não foram apenas dispostos sem razão, eles não foram colocados ali sem razão, mas o foram para a vida eterna. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.